Olá, pessoal, tudo bem? Hoje inicia um projeto que eu venho cultivando com muito amor, que é o programa Nossa Conversa. E nesse episódio inicial, nada melhor do que receber a minha mãe. Então, nossa conversa de hoje é a ideia que eu tenha uma conversa leve, profunda com a minha mãe, para que ela traga insights, conselhos. E a gente vai conversar sobre maternidade, sobre ser mulher, enfim. Então sejam muito bem-vindos. Pega teu chá e vem com a gente. Bom, então essa daqui é a minha mãe, Dona Ana Maria. E a ideia aqui hoje é trazer um bate-bola. Tem algumas perguntas aqui e a ideia é que a gente ouça conselhos e assim encontro de gerações de uma mulher com 71 anos com outra mulher de 39 anos. Mãe, seja muito bem-vinda. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho, e eu tenho umas perguntas para a senhora e deixar que venha assim do coração essa nossa conversa. Bom, olá todo mundo. É um prazer estar aqui falando com a minha filha hoje, nesse dia, uma conversa, né? E meu nome é Ana Maria, tenho 71 anos, mas me sinto super jovem de cabeça, de corpo e de alma. Então, só que eu puder ajudar e conversar, que vocês aproveitem a conversa. A fofa, né? Bom, mãe, eu tenho umas perguntas e vou trazer aqui para você. Tudo bem. Eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho, voltasse no passado, né, e falasse um pouquinho como era ser mulher na sua época. O que que você vê é como era antigamente e o que você vê de diferente hoje em dia, né? Como era na tua época ser mulher e o que que hoje melhorou ou piorou na tua visão? Bom, na minha época, a mulher não podia trabalhar, né, em casa, ou, desculpa, trabalhar fora, não poderia estudar, tinha que cuidar da casa, casar, cuidar da casa e dos seus filhos e fazer tudo para o seu marido, né? Hoje em dia, na minha época, eu nunca pude trabalhar fora, meu marido nunca deixou, né? Ele falou, você quis casar, então é para cuidar da casa e dos filhos. Tá bom. Fiquei 28 anos casada, cuidando de da minha casa e dos meus filhos. Hoje em dia, eu vejo que a mulher cresceu muito, não precisa de homem, né, para mantê-la. E, e ela trabalha, se quiser ser mãe solo, também pode. Tem muitos benefícios hoje em dia que na minha geração de mulher a gente não tinha. Nem para votar a gente podia, né? Então, Uhum. Deixava assim, a mulher acabava tendo um único destino, né? Assim, estava predestinada ou a casar, ter se- filhos e seguir aquilo, né? só. Não tinha Não, possibilidades do que a gente acaba vivenciando atualmente, né? não tinha, não podia. Tudo tinha que pedir ordem para o seu marido, né? Uhum. Mãe, e já que você tocou nessa questão de maternidade, né? E a gente tá aí na semana do Dia das Mães, e eu gostaria que você dissesse um pouquinho como que foi, né, a tua maternidade, e como que apoio você recebeu também se você tinha rede de apoio, como foi a relação do pai? Foi uma pessoa que compartilhou todas as tarefas na maternidade ou não? Ficou tudo sobre você? Conta um pouquinho dos desafios, porque a gente sabe que quanto é bonito, mas a gente já vai falar, mas eu queria que você trouxesse quais desafios que você vivenciou olhando agora, né, com a sua idade, com a tua sabedoria, que desafios, como foi vivenciar essa maternidade há tantos anos atrás? Bom, eu sempre quis ser mãe, né? Eh, Minha vontade era ser mãe sempre. Meu marido não queria, assim, né, ter filho logo, eu quis. E eu sempre cuidei de você, dos seus irmãos, sozinha, assim, né, para cuidar, para levar em médico, para ir reunião de escola, tudo era eu. Ele nunca participou, nunca trocou uma fralda de nenhum filho, né? Porque nunca deu banho, nunca. Raras vezes eu me lembro dele ter pego algum no colo, né? Era tudo eu para dormir, para quando chorava à noite.
Muitas vezes eu dizia, não quero pegar, eu estou cansada, não, quero dormir, vai para a sala. Então a mulher, no meu caso, né, eu sempre cuidei dos meus filhos sozinha nessa parte aí de ser mãe, né? E hoje em dia não, hoje em dia os maridos ajudam, né? As esposas, fica ali na hora do parto, assiste o parto, acompanha no médico, né? Então hoje essa geração das mulheres independente, né? Eu acho. E que seus maridos, não são todos, né? Não. Não é todos Ainda os tem muitos homens que não homens faz que isso, ainda tá vivendo nessa que não geração fala, do pai, não, eu né? não vou, Que não, deixa tudo para a não. mulher, para a mãe, acha que Sim, tem que ajudar, na verdade, nessa palavra ajudar como a minha mãe traz, né? O quanto que, na verdade, a gente tem que ir transformando isso como algo compartilhado, né? Porque nessa época, né, que a minha mãe, imagina, uma mulher de 70 anos, naquela época que a gente está falando aqui, uma época onde esse patriarcado vivia ainda muito mais, né? sim. Não tinha, o homem não tinha essa visão, pô, eu já trabalho, então você que cuida de tudo, né? Tem muito essa divisão. E obviamente que isso vai gerando uma sobrecarga, e hoje as mulheres, além disso, né, mãe, elas estão trabalhando, estão lá no mercado de trabalho, mas essas tarefas continuam. Então É, vive uma grande sobrecarga, sim. né? Porque as mulheres ainda é, tem que cuidar da casa muitas vezes e cuidar Ah, do trabalho, dos dos filhos, filhos e e do ainda marido. fica sobre ela, né? Então ainda é um processo de muita construção e mudança. E, mãe, olhando naquela época, eu lembro que você sempre fala uma coisa, duas coisas que sempre me marcou muito. Uma era que a idade também, né? Tinha uma idade, parece que você podia ser mãe e uma idade para casar, porque também parecia que era Ah, sim. velha, né? Conta um pouquinho disso, como era isso. É, a minha mãe sempre falava, né, que se a mulher não casasse até os 30 não casava mais, né? E o casamento era para sempre, você não podia se separar, né? Que era ruim com ele, o pior sem ele. Essa frase. A minha mãe sempre falava, né, isso. Então, e, a- e eu sempre, com tudo que já passei na minha vida, casada, eu ficava aguentando, porque eu tinha medo de sair do casamento, né? E para onde é que eu vou? É ele que me protege, ele que isso, ele que aquilo. Então, você fica presa num negócio que você não, não tem vida, né? Você vive ali só para o marido, para os seus filhos, e para você não. Eu acho que esse ponto é interessante que a senhora trouxe agora, porque quantas vezes ainda nós mulheres acreditamos que a gente precisa estar em relacionamentos que não nos nutrem, né? Nessa época da minha mãe, ela conta muito, ela falou, eu não podia sair, o que que eu ia fazer, né? Não tinha Tinha escola, não tinha é, estudo, não tinha conhecimento, não tinha possibilidades, né? Mas o quanto que ainda hoje a gente vive, né? Esse tipo de situações. E uma coisa que você sempre trouxe, que a minha mãe, ela teve uma morte em vida, né? Ela renasceu. Realmente, quem olha ela, sei lá, 30 anos atrás, é uma outra mulher agora com 71 anos, muito mais viva do que com 50 anos. E eu gostaria que você trouxesse, mãe, um pouquinho também, falando desse alerta que você hoje já consegue ver para as mulheres que estão assistindo a gente, para as mães, desses relacionamentos também abusivos e tóxicos que você já viveu com o pai, né? Meu pai, ele fez a passagem recentemente, mas foi de um histórico, né, de um relacionamento também em alguns momentos difíceis e desafiadores. Mas eu queria que você trouxesse mais sobre você, sobre essa coisa do cuidado, do autocuidado, da importância de se amar, de cuidar de si. O que que você aprendeu comigo é, sobre esse assunto? Falando de não, você mesmo. eu mesma, eu me achava feia, eu não sabia sorrir, eu tinha vergonha de falar, tinha vergonha de sorrir, de fazer qualquer coisa comigo, me achava magra, feia, tudo. E com a Érica, minha filha, sempre me ajudou a me levantar minha autoestima, que eu não tinha, né? Porque meu marido sempre me punha para baixo e eu achava, né, que eu era aquilo lá. Mas hoje em dia, a Érica me ensinou muita coisa, né, na minha vida. Me levantei, comecei a gostar de mim, aprendi a dizer não, né, as coisas que a gente não gosta.
Foi muito importante. Sobre a minha autoestima, ela me levantou, né? Sempre falando, não, mãe, é assim, me pôs para cima, fiz, como é, terapia, Terapia. fiz um monte de coisa, Constelação, constelação, meditação, meditação, retiro de mulheres. tudo eu fiz. Então hoje eu me sinto outra mulher, coisas que eu nunca vivi na minha vida, né? Não sabia nem que tinha, porque eu não tinha, eu não acho que nem gostava de mim, né? Eu gostava dos outros, só vivia para os filhos e para ele. Para mim, não, eu não me arrumava, não tinha gosto para nada, né? E não sabia nem me vestir. Ele que me falava: não, é essa roupa aí que você tem que pôr, essa roupa que você tem que. Profundo Tá isso. feia isso, tá horrível. Eu me vestia, às vezes, para sair com ele e dizia: não, vai lá, tira isso. Aí eu ia, tirava. E sabe, você não fala, cara, eu não sou nada mesmo sem ele, né? Então era isso. E hoje em dia eu me sinto outra mulher, outra pessoa. A Ana lá de 30, 40 anos atrás não existe mais. Nem me conheço, eu nem conheço ela. Hoje eu conheço a Ana, que eu gosto, que eu amo, né? Me sinto bem, tenho uma cabeça boa, jovem, tenho a minha idade, mas na cabeça eu não tenho. Eu não me sinto com 71 anos. Ai, gente, que Não linda. me sinto. Mãe, isso me toca muito, assim, principalmente nessa questão desse auto-amor, né? Que eu sempre falo o quanto é importante da gente voltar esse amor para nós mesmos, né? E nessa semana, né, Dia das Mães, e falando da mulher como um todo, o quanto que a gente precisa aprender a cuidar da gente, né? Não tem como cuidar do outro se a gente não cuidar de nós mesmos. E muitas vezes a gente acha que o cuidado é algo às vezes muito difícil. Às vezes é só esse exemplo que minha mãe deu, escolher a roupa que você quer usar. Às vezes é você dizer não, às vezes é escolher um tempinho para tomar um cafezinho com você mesma, às vezes é tomar um banho em silêncio. Então, às vezes são coisas simples, mas não há uma permissão para isso. Muitas vezes a gente não sabe se permitir. E qual conselho você gostaria de dizer para as mães jovens, para as mulheres jovens e para as mulheres no geral, da sua idade, enfim, que conselho que você daria hoje na sua, né, nesse encontro de gerações que nós estamos aqui, que você diria para as pessoas que estão assistindo, para as mulheres e também para os homens? Que conselho que você gostaria É, de dizer? eu ia falar uma coisa, né? Ele nunca, né? Depois eu respondo. Meu marido, né, que Deus o tenha, ele nunca me bateu, nunca me maltratou, assim, me machucando, mas psicologicamente, com palavras, ele, ele sempre. Vou falar uma coisa que ele me falava que isso me marcou muito, que eu era mulher de apenas. Você é uma mulher de apenas. E eu não sabia o que que era isso, né? Apenas de quê? Apenas de nada. Tu é um zero à esquerda, sabe? Então isso me machucava muito, eu chorava, né? E sozinha, não, meus filhos presenciaram muitas coisas, mas para minha família eu sempre calada, né? Sempre a minha mãe adorava ele, então, mas ele foi bom para mim, né? Não digo que não foi ruim, mas nessa parte aí ele sempre, você é magricela, você só tem osso, e fazia assim na minha. E- mas é isso. Bom, do conselho, né? Hoje em dia eu acho que o conselho que eu dou para as mulheres, né, mães, que ame mesmo sempre seus filhos, né? Porque esse é o verdadeiro amor dos filhos para a mãe e da mãe para os filhos, né? Mas não se deixe levar, se amem sempre, levante a sua autoestima sempre, goste de você, ame você sempre, depois os outros, né? E seja independente de homem sempre. Mãe, e se você pudesse definir ser mãe para você é? Amor, Hum, amor incondicional, o maior amor do mundo inteiro, né? Eu falei sempre para ela que o nosso amor era do mundo inteiro, né?
E para É, os homens têm que ser mais feministas também, né? Ajudar uhum, mais as mulheres, ajudar na casa com os filhos, amá-las, porque eles, os homens, dependem também muito da gente, né? uhum. Então, acho que essa mensagem é muito bonita, porque sim, a gente precisa de homens feministas, homens que reconhecem, que estudem Sim. sobre esse tema. E eu gostaria também, aqui nesse encontro, aproveitar que a gente está falando de encontro de gerações, agradecer também todas as mulheres que vieram antes da minha mãe, a Hum, minha avó, minha bisavó e todas as mulheres que vieram antes, para que eu pudesse estar aqui hoje, sentada, fazendo um vídeo com hum. a minha mãe, nesse grande encontro de gerações. Então, a gente deseja, e eu desejo para todas as mães, um feliz Dia das Mães, para aquelas que têm as suas mães vivas e para aquelas que têm as suas mães que já fizeram passagem, que você lembre que ela está aí, presente em cada instante no teu corpo, na tua vida, para as mamães que estão assistindo, para as mulheres, e que essa mensagem possa ecoar, fortemente no coração de vocês. E a mensagem que eu gostaria de dizer, mãe, para você é gratidão pela vida, por tudo que você representa, pela força que você é, pela grandiosidade que você tem, pela capacidade gigantesca de se reinventar. Então, para mim é um grande presente, uma grande honra. E aí, para a gente fechar, deixe sua mensagem do seu coração para todas as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa então ir fechando esse lindo encontro do Nossa Conversa. Bom, eu também desejo um feliz Dia das Mães para todas as mulheres, para todas as mães, né? E para todas as filhas também que são mãe hoje. E a minha mensagem é: viva hoje. O hoje só tem hoje, não tem o amanhã. Então, se amem, se gostem e que o amor está no ar. Um beijo para Obrigada. vocês. Tchau. Tchau.